Fala, gente, estamos de volta então, Conexão Balsa, episódio número 5. E hoje eu tô com um cara aqui que tem muita propriedade para falar sobre o assunto de marketing e de produção de conteúdo. É um cara da nossa região aqui, Flores da Cunha, e aí roda aí o Brasil dando palestras sobre o assunto. E coincidentemente a gente estava numa palestra dele um tempo atrás, e aí conseguimos conversar, rolou o convite, ele topou e tá aqui com nós. Marcos Toninho, marqueteiro, confesso. Seja bem-vindo, prazer te receber aí. E com certeza vai dar pra gente desenrolar um papo bem legal. E nossos universos são bem parecidos, né? A gente com produção de conteúdo, tudo não deixa de ser um produtor de conteúdo também, né? E usa isso como uma ferramenta de marketing pro teu trabalho. E então seja bem-vindo. Queria que tu se apresentasse, dissesse um pouquinho aí quem que é o Marcos, um breve histórico aí da tua trajetória aí para o pessoal te conhecer. Muito bom, obrigado, Duda, obrigado pelo convite aí da Balsa Produtora pra gente poder estar trocando essa ideia. Sabe que dentro da estrutura do marketing, da comunicação, esse caminho do marketing de conteúdo é o que mais me fascina, assim, é o que mais me encanta. Claro que a gente tem algumas vertentes aqui que precisam ser trabalhadas, e aqui tem já uma coisa que eu falo muito sobre comunicação, né? Em alguns pontos a gente não tem que gostar de fazer também, a gente só tem que fazer. Mas nesse caso da estrutura de conteúdo é uma que eu faço, mas gosto muito de fazer. Então, muito obrigado, acho que vai ser um papo bem legal sobre esse assunto. Eu sou Marcos Toninho, @marqueteiro confesso. Há alguns anos já trabalho com essa estrutura de negócio chamada Marqueteiro Confesso, que no final das contas sou eu, mas é uma empresa também. Se tornou uma empresa, são pessoas que trabalham aí, que trabalham nessa produção de conteúdo. E muita gente me pergunta se isso é uma agência. E eu falo que é uma agência, mas é uma agência de conhecimento. Então a gente não executa trabalhos de postagem ou tráfego pago, mas a gente ensina todas as pessoas que querem a fazerem isso, sejam social medias que querem repercutir isso, né? E aí a gente ensina da melhor forma possível, porque a gente não tem visto também maravilhosos trabalhos de social acontecendo por aí, mas a gente ensina isso, mas principalmente as próprias empresas a tomarem as rédeas dessa comunicação, a conseguirem entender que elas também podem, se quiserem, sim, botar a mão na massa e construírem suas estruturas de conteúdo maravilhosamente bem dentro de casa. Que legal. E eu acho que, cara, a nossa região precisa muito disso, né? Precisa muito de desenvolver essa questão de produzir conteúdo, porque ainda eu sinto que é um pouco cru ainda isso aqui na nossa região, né? Eu acho que, comparando assim com grandes metrópoles, tipo Porto Alegre, São Paulo, cara, estão anos-luz na nossa frente, eu acho, em questão de estarem produzindo e investindo nisso e isso andando mais acelerado, assim, do que aqui, né? Não sei se é uma visão minha ou se tu tem essa visão também de... Tenho essa visão também. Isso é claro para mim. Aqui tem uma questão que a gente tem que ter compreensão sobre ela, que é uma questão cultural. Não é só uma questão de quero, não quero, gosto, não gosto. É uma questão cultural. Então, como tu disseste quando me apresentou, eu tenho andado pelo Brasil para falar sobre estrutura de comunicação através de canais digitais, sobre marketing digital, sobre conteúdo, sobre tráfego pago. Então, recentemente, eu fiz uma palestra com Manaus, eu estive em 10 palestras presenciais no Mato Grosso, mais 4 entregas no Pará. Então, eu tenho rodado. Quando a gente tem falado sobre a estrutura de marketing digital no todo, a gente tem visto isso ser deficitário ainda em todos os campos, né? Mas qual é o problema que pega numa cultura local nossa, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha? É a questão de como a gente foi forjado, como a gente foi moldado para trabalhar. E aqui a gente foi muito forjado para trabalhar de duas formas mais evidentes, e uma é uma forma agrícola e outra é uma forma industrial. E essas duas formas, elas, entre aspas, no passado, elas necessitavam menos de uma comunicação. Se, por exemplo, a gente colocar um varejo nessa jogada, se a gente colocar um profissional liberal nessa jogada... Então, era uma coisa que necessitava menos de comunicação, de aparecer. Essas indústrias, a enorme maioria da nossa região são terceirizadas, ou terceirizam
para outras que são poucas e muito grandes, então necessitavam menos ainda do processo de comunicação. Então a gente vem muito tempo baseado em algo que parecia que era supérfluo. Que daqui a pouco era aquela história de contratar, mas qualquer primeiro corte de custos, o que cai é a publicidade, é o processo de comunicação. Então, baseado nisso, a gente vira a página, entende que a gente foi criado assim, mas eu entendo que também a gente vive em outro mundo. Tem uma frase que eu uso muito de um futurista chamado Alvin Toffler, que diz que o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas quem não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, aquilo lá serviu, funcionou, era assim naquele determinado momento, mas a coisa mudou completamente. Então, hoje independe se você trabalha na agricultura, se você trabalha na indústria, se você trabalha no comércio, independe o seu setor e o produto que você entrega, se é B2C ou B2B, a comunicação é muito, muito necessária. Então, chegou a hora de todo mundo ver, mas nossa região também abrir os olhos muito para que consiga se comunicar a partir de agora, para que as pessoas criem percepções sobre o que estão vendo, porque a história do B2B, que também acontece muito aqui, também foi uma grande, sempre foi uma grande desculpa, uma grande defesa, eu vendo para outra empresa, não vendo para o consumidor final, isso também cai por terra, porque é uma empresa que vende para outra empresa, mas é uma pessoa que posta para uma outra pessoa que está vendo na sua casa, não importa se ele é o comprador de uma empresa bilionária ou se ele é um consumidor final. Então, isso está aberto e com necessidades para todos. Exato. Na verdade, sempre no fim, são de pessoas para pessoas, né? Não, por mais que seja CNPJ, é sempre de pessoa para pessoa, né? Hoje não muda mais isso. Uma vez mudava. Exato. Então, assim, hoje é uma pessoa que posta, uma pessoa que veio. E como eu disse, ele pode ser o dono ou o comprador que compra milhões e ele foi impactado pelaquela comunicação às 21h45 da noite, depois que ele colocou o filho dele dormir, ele pegou o celular, ele viu e aquilo lá criou uma sinapse dentro do cérebro dele. Então, é de pessoa para pessoa. Então, esse é um dos primeiros entendimentos que a gente fala. Aliás, eu tenho alguns modelos de palestras, mas é difícil eu não começar uma palestra que fale de comunicação digital sem colocar na tela que a gente está falando sobre relacionamento. E parece que é um entendimento simples, mas no dia a dia não é. Exato. E aí que entra um pouco também o nosso papel, né? Tanto nosso como produtora, como o teu, de, cara, educar o nosso público local, né? Sobre isso, fazer eles abrir os olhos das pessoas, das empresas, de que, cara, comunicação, é preciso olhar para a comunicação, né? De uma forma estratégica, de uma forma que ajude a impulsionar o negócio, né? Não olhar mais com esse olhar de sempre foi feito assim e, cara, a gente não precisa mudar, não precisa entrar no digital, por exemplo. Cara, hoje é... Tu sabe, Duda, que quando eu falo da frase do Alvin Toffler, que é aprender, desaprender e reaprender, eu também cito exatamente o que tu trouxe agora, porque ela tem uma inimiga. Essa frase, ela tem uma combatente no dia a dia. Sabe qual é a frase que briga com essa? A frase que diz, aqui sempre foi assim. Porque se aqui sempre foi assim, não há essa possibilidade de desaprender e reaprender algo novo. Exato. E isso é muito clássico, né? Em negócios no geral, mas se a gente quiser puxar a brasa aqui para onde a gente está, eu acredito que, quem sabe, seja um pouquinho mais. E sim, a gente tem essa missão também, e aliás, eu não conheci o espaço de vocês, e parabéns por vocês disponibilizarem um espaço com uma estrutura tão bacana aqui, tão importante, para que as pessoas possam vir aqui, sentar, quem sabe nessa mesa, produzirem seus conteúdos, né? Exato. Eu gosto muito dessa ideia de produção de conteúdo grande, porque ela tem a permissão de virar muitos conteúdos menores. Exemplo simples, Exato. A gente grava 1 hora aqui para ter, sei lá, 20 ou 30 vídeos de 1 minuto para serem distribuídos aos poucos, né? Então isso é uma possibilidade de estratégia na produção do conteúdo. É muito conteúdo em pouco tempo disponibilizado, né? Tipo, cara, tu vai disponibilizar 2 horas do teu dia para vir até aqui, gravar e tirar muito conteúdo de um tempo curto, né? Que às vezes a gente tenta sempre mostrar esse lado para as pessoas de que é possível tu despender pouco tempo e ter bastante conteúdo. Que essa eu acho que é uma das maiores dores de quem produz conteúdo, tempo, né? Tempo para te conseguir despender para produzir. Ontem eu estava nessa discussão também. Não tem como. O tempo sempre será a maior objeção. Só que não só do marketing, de qualquer coisa que seja nova na vida de alguém. O tempo é a maior objeção. Então, assim, o que eu costumo falar para as pessoas quando eu falo sobre tempo? E a pessoa vai querer começar a produzir conteúdo. Eu digo, olha, eu não sei
Bom, primeiro que eu entendo que a sua justificativa sobre não ter tempo é justa, legítima, e que o tempo que está passando nesse relógio aqui é muito escasso e você não tem. Eu entendo isso, tá? Então, vamos lá. Baseado nisso, eu não sei te dizer se você vai precisar de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e tal, quanto tempo você vai precisar por dia. Não sei. Por isso que não é o tempo cronológico que eu discuto. O tempo que eu vou discutir para que a gente comece a abrir um pouco a cabeça sobre o que a gente precisa fazer e dar possibilidades tempo é igual percepção de importância. Cara, se eu perceber que isso é importante, cara, a gente teve que fazer alguns ajustes, trocou algumas agendas aqui, mas é muito importante estar aqui. Exato. Justamente porque eu entendo que a gente vai produzir um conteúdo muito grande que vão virar muitos conteúdos menores. Isso para mim é muito valioso e sei quanto isso também daqui a pouco pode ser importante para vocês. Então, é importante estar aqui. Agora, se alguém não tem a percepção, cara, não vai disponibilizar isso. Mesmo que não seja para produzir para a empresa dele, que seja para vir aqui produzir com vocês. No podcast de vocês, ele vai dar uma desculpa, ele não vem, ele encaixa outra coisa. Porque outra coisa é mais importante que isso. Então, quando a gente começa, e por isso que eu falo muito que eu não sou o cara da técnica final, eu não sou o cara da dica mágica, porque as pessoas querem muito isso, né, quando me encontram. Mas eu sou o cara que, de repente, consiga te mostrar, de uma forma que você não tenha visto ainda, como é importante você parar e produzir conteúdo para o seu negócio. Quanto é importante você ter uma estrutura de comunicação que seja presente, que tenha atenção aos conteúdos, que tenha atenção aos formatos, que dê possibilidade de novos formatos, né? Porque, poxa, eu posto só uma foto do produto e um texto. Pois mas nunca fez um carrossel de informações, nunca gravou um vídeo. Então, quem sabe eu seja a pessoa que consiga, ou pelo menos essa é uma missão que eu carrego para mim, que eu assumo para mim, que é tentar mostrar uma percepção de importância diferente. E a partir daí a empresa começar a se movimentar no que a gente fala aqui, que é produzir conteúdo a favor do negócio dela. Né? Que legal. Cara, e sabe que a gente estava falando sobre o negócio do tempo. Quando a gente retomou esse projeto, o primeiro convidado que a gente trouxe, que é o Jorge, ele, cara, um cara super ocupado, ele é um cliente nosso também, e eu lembro que na época ele me falou, ele disse, cara, procurem sempre pessoas bem ocupadas, que essas pessoas vão achar um tempo para participar com vocês. Justamente, eu acho, pelo que tu falou, por ter a percepção de tempo e da importância que isso tem, né? Eles são produtores também, produzem pra caramba, eles entendem a importância de eles estarem produzindo conteúdo. Cara, ele veio, tava aí, então todos os convidados que a gente trouxe sempre deram certo, sempre conseguiram priorizaram isso, sabe? Não, vamos estar aí, eu acho isso bem legal, que ter essa visão, né? E acho que isso também faz parte do nosso trabalho, educar as pessoas a terem essa percepção de que hoje, no cenário que a gente tá hoje, é importante tu tá olhando para isso, né? Tu tá priorizando isso de alguma forma para quem tem um negócio, para quem é autônomo, para quem é profissional liberal, enfim, né? Priorizar isso. Queria aproveitar esse gancho, cara, e te pedir como que tu enxerga que vai ser, cara, o marketing cara, ali na frente, assim, qual que tu acha que vai ser a grande transformação que vai ter no marketing, sabe? Agora com essa onda de o marketing está todo voltado para conteúdo, sabe? Inteligência artificial, todo esse cenário tá mudando e vai mudar mais ainda, né? Como que tu enxerga que vai ser isso mais na frente, assim? Vamos lá. Eu não sei se essa, de repente, seja a melhor resposta, mas é a resposta que eu acredito e que eu considero ser verdadeira no que a gente está vivendo. Se a gente pegar uma muito pequena parcela de pessoas que são ligadas ao marketing, à produção de conteúdo, poxa, tu vai falar sobre inteligência artificial, nós vamos falar sobre criação de robôs dentro do ChatGPT que produzem linhas de conteúdo para mim. A gente vai entrar num assunto muito, muito grande, com muitas possibilidades. Não é tão complexo, mas com muitas possibilidades. Agora, sabe qual é a realidade, cara? A realidade é que a empresa não faz 2 posts por semana. Então, para a gente querer colocar algo como vai ser lá na frente, eu preciso que as empresas consigam entrar. Fazer o básico. O básico. O básico. Eu sei que a frase batida aqui, a questão do básico bem feito, né? Mas é isso, porque ela não consegue fazer 3 posts por semana. Ela não consegue. Ela faz, ela para, ela recua, ela não deu hoje, ela vai pensar que ela vai fazer isso amanhã e tal. Então, assim, primeiro eu preciso trazer ela para cá.
Segundo ponto é deixar claro qual é o jogo que a gente joga no conteúdo. E isso aqui é para poucos. Isso aqui é para quem tem estômago bom, isso aqui é para quem tem entendimentos, isso aqui é para quem tem também humildade. Porque a questão do jogo que a gente joga aqui é fundamental o entendimento que não é o jogo da venda. Não é esse o jogo. Mas como assim? Poxa, eu só faria isso com o propósito de vender mais. Tudo bem, a venda é o prêmio. A venda é o resultado. Agora o jogo que a gente joga é o jogo da atenção. E não é fácil entender o jogo da atenção. Porque se você posta e não vende, você já vai brigar, fica birrento, não quero mais. Cansei. Sabe? Tipo, pô, parece meu filho de 4 anos brigando sempre, né? Então não é isso. Porque o jogo da atenção, ele não é tão rápido. A pessoa, pô, fez um pouquinho ali, não deu certo. Aliás, parênteses para tempo. Pô, o que é rápido e o que não é? A gente está gravando esse podcast em junho de 2025. Se eu te falar que tu começar a fazer um trabalho consistente, bem estruturado aqui, e te disser que até o final do ano você já tem que enxergar coisas diferentes no seu negócio. Então, é até o final do ano. É um tempo, mas em comparação ao tempo do passado, é curto. Só que a pessoa, se ela não tem um resultado nesse mês aqui, ela já desiste. Né? Na primeira... É o imediatismo, né? Exato. De Porque querer as coisas pra porque semana. ela acha que o marketing digital deveria fazer isso, né? Então, entender o jogo da atenção é fundamental. E aí tem ajustes, e aí tem aumento de presença. Porque se eu tenho um jogo de atenção, 2 posts por semana resolvem o problema. Se o jogo é da atenção, então, poxa, o que eu posso fazer para aumentar, para ter mais presença que vem, né, que gere essa atenção? Então, é muito aqui num ajuste que ainda está numa realidade de soluções disponíveis, que eu acho que é o grande problema. Agora, se eu te disser assim, o que eu posso ver para frente, cara, eu vejo um universo que está muito interessante. Aí tu citaste, por exemplo, a questão da inteligência artificial. Hoje, se tirar isso da minha empresa, me prejudica. Me prejudica. Porque em janeiro, quando a gente voltou das pequenas férias aí, gerais, dia 6 de janeiro, eu sentei com a minha equipe e falei assim, ó, a gente fazia no Instagram, fora as outras redes, tá? Até o ano passado, 1 post por dia. 7 posts por semana. O que para uma grande maioria dos negócios é muito. Cara, pouquíssima gente faz. Pouquíssima gente todos faz. Os dias, pouquíssima gente faz. Justo. Mas quem vive esse jogo da atenção aqui, as pessoas que eu acompanho já faziam mais já antes disso. Eu voltei dia 6 de janeiro, a gente tem uma reunião toda segunda-feira, às 9 da manhã. Eu falei assim, ó, a partir de agora a gente vai fazer 3 posts por dia. Eu sabia quais seriam os posts que a gente ia fazer, sabia exatamente qual era a linha de conteúdo, qual era a linha editorial. Não, eu não sabia. Mas eu falei, a gente vai fazer. A galera ficou apavorada, obviamente que ninguém ia voltar dessas férias pensando que eu ia falar isso e achando que ia ser uau, entendeu? Nossa, era o sonho que a gente tinha, era receber essa informação. E foi muito legal. O desespero no primeiro momento, porque, né? Porque eles entenderam a parada e eu não imaginei que fosse na primeira semana, muito menos no primeiro dia. Se alguém quiser pesquisar isso e voltar lá para o meu dia 6 de janeiro, vocês vão ver que dia 6 de janeiro tem 3 posts. A gente conseguiu fazer isso já no primeiro dia. E de 6 de janeiro até o dia que a gente está gravando, todos os dias tem 3 posts. Salvo um dia só, que me matou esse dia aí, que foi a entrega do Oscar. Aqui, 15 dias antes da entrega do Oscar, eu tinha feito um post da final do Super Bowl, da NFL. E aí, como era um negócio que eu ia pegar o assunto na hora, eu estava assistindo. Mas a NFL, por mais que seja tarde, não é tão tarde. Só que o Oscar foi entregue, sei lá que horas foi, depois da meia-noite, foi muito tarde, não me lembro. Eu peguei no sono, dormi, né? Então eu não fiz o tal do post daquele domingo de noite. Mas, fora isso, a gente tem 3 posts por dia, desde o dia 6 de janeiro. Esses tempos eu estava dando uma aula, e a gente estava fazendo esse levantamento, isso deve fazer uns 20 dias, tá? Por aí, desse dia que a gente está gravando. E aí o Thales, que trabalha comigo, ele falou assim, ó, sabe que post é hoje? Isso em maio. Foi em maio. Ele falou, sabe que número de post é hoje? Eu falei, não, 365. Em maio,
a gente tinha produzido o conteúdo que, teoricamente, se eu não tivesse ajustado isso, ia acabar lá no dia 31 de dezembro. Em maio eu já tinha feito 365 posts. Caramba. A questão é, tá, e essa conteúdo discussão pra vai caramba. levar aonde, cara? Meu, foi absurdo a mudança que aconteceu de janeiro até maio do que está acontecendo. É absurdo. O nível de contato, o tipo de proposta, a visualização do painel, né, quando você entra no perfil do seu Instagram, aquele número de visualizações. É absurdo tudo que tem acontecido. Agora, eu falo isso para a gente colocar um saco de 50 quilos nas costas das empresas que estão vendo, ouvindo isso e dizendo assim, poxa, se eu não fizer 13 eu tô morto. Não. Mas eu quero que você olhe para você, para a quantidade que você faz e para o que você pode aumentar nisso. Porque todo esse aumento, e agora, para finalizar, veio do quê? Da possibilidade de eu estar utilizando muito bem um chat GPT. De ele ter já compreensões sobre participar ativamente da criação das estruturas desse conteúdo. Só que antes disso, eu faço uma linha editorial. Eu sei o post que é feito. Toda semana, naquele determinado dia e horário, a gente segue aquela estrutura. E ele vai cada vez melhorando e entregando mais. Então, isso também já inibe a questão do tempo, que muita gente vai argumentar, a questão de a criatividade. É uma outra objeção que aparece muito, né? Eu não sou criativo. Poxa, mas quem sabe você não precisa ser criativo, você precisa ser sistemático aqui. Sabe? Você precisa criar uma estrutura e suar em cima dela. Então, cara, eu acho que na frente o que a gente está vendo de inteligência só vem para nos ajudar. Não, com certeza. Eu acho que falou tudo, cara. Eu acho que às vezes as pessoas ficam com aquele medo de que, meu Deus, a inteligência artificial vai acabar com o meu negócio. Cara, não. Pode potencializar muito teu negócio, né? Vejo pela gente, a gente usa muito, a gente tá testando muita coisa e a gente tá por dentro de muita coisa que tá acontecendo. Eu acho que ir em eventos, assim, que tem muita gente falando sobre isso, é legal também pra te estar sempre absorvendo o que tá acontecendo no mercado, coisas novas. Recentemente eu fui no Gramado Summit ali, cara, e eu vi... Pô, cara, tava lá, a gente não se viu lá. tava lá, a gente não se encontrou, né? Eu fiz duas apresentações lá e gravei o podcast também para um pessoal de Santa Catarina. Que massa. Foi Eu vi massa. que tinha várias células gravando o podcast lá. Tinha bastante gente. Tinha bastante gente, né? Formato interessante, Produzindo hein, gente? Formato importante. Cara, um formato que tá super em alta, né? A gente sempre bate muito, cara, que podcast ainda vai por muito tempo ainda no hype, assim, é um formato que, cara, ganhou muito gosto pelas pessoas, né? E aí, cara, eu peguei um lance numa conversa lá, falando sobre a questão de criação de agentes, de AI, e comecei a pensar isso aplicado ao nosso negócio. Puta merda, né? Sabe, às vezes é uma coisinha que tu precisa pra dar um estalo, assim, eu tenho sabe? agentes que trabalham na minha estrutura de conteúdo. A gente já criou agentes que... E dessas 21 linhas só de Instagram, o agente é de cada linha. Eu não posso criar um agente que fale sobre A e sobre B também. O agente, ele fala de uma linha. Então, teoricamente, se eu quiser... Nem todas as linhas eu preciso de agente. Mas se eu quiser agentes competentes pra caramba, eu tenho que criar 21 agentes. Porque ele é especialista naquela linha de conteúdo. E ela tem uma diferençazinha da outra. Então, dá trabalho pra fazer isso. Mas, ali na frente, ele resolve o trabalho que ele deu, entendeu? Tipo, isso é muito bom, né? Exato. E, cara, eu acho que uma pergunta sobre... A gente tava falando já sobre nosso mercado aqui, sobre isso. Qual que é o maior erro, cara, que as empresas cometem, cara? Que tu, assim, como tu já tem essa percepção, essa visão de mercado e essa experiência já de tempo, o que tu vê que é o erro mais comum das empresas quando resolvem entrar na produção de conteúdo? Cara, tá, vamos começar a produzir conteúdo, então. Perfeito. Qual que é o maior o maior, erro, cara, que eu acho, erro, assim? terceirizar tudo. Cara, esse é o maior. A terceirização completa, cara, ela é o maior erro e a empresa não sabe disso. Ela não tem essa consciência. Porque, cara, eu vou pegar alguns setores. Faz todo sentido. Vamos pegar a nossa matriz econômica aqui, que é uma indústria. Então, ela tem um financeiro, ela tem um comercial, ela tem o RH, ela tem uma produção. Cara, esse dono de indústria... E aqui você pode fazer essa adaptação para o comércio, funciona igual, tá? Em vez da produção, é o seu trabalho ali no meio do dia a dia. Essa indústria, essa pessoa do comércio e tal, ela pode não ter uma formação acadêmica
na faculdade de nenhum desses pontos. Ela pode não ter feito engenharia de produção e pode ser dono do negócio. E pode tocar a produção. Porque ela aprendeu quando ela trabalhou em outro negócio. Ela não fez administração, não fez economia, mas ela toca o financeiro. Ela não fez nada envolvendo recursos humanos, mas ela teve que começar a contratar as pessoas. Ela não fez nenhum curso de vendas, mas ela começou a vender. Ela não fez nenhum curso de marketing também, só que ela entregou para alguém fazer. A questão é que os outros 4 são uma raiz cultural mais clássica que eu preciso ter entendimentos. E no marketing eu digo, não, tem um monte de gente fazendo, essas pessoas são capazes e tal, entrega para alguém fazer e eu não participo disso. Então o maior erro, o principal, com certeza é a terceirização completa. E a questão da terceirização completa, ela começa a ter os erros dos erros aqui. Começa a ter uma ramificação de erros que não acabam nunca mais. Por exemplo, eu vou fazer uma terceirização da minha comunicação digital aqui e eu contratei um social media. Social media, ele custa R$300 por mês. Uma média, 300, 500. Tu pode até colocar que custe 1.000, mas geralmente até custa um pouco menos. E ele vai fazer 3 posts por semana. Essa empresa, ela contratou esse social media por R$300 por mês. E ela está esperando o resultado de milhares de reais. Esse social media, muitas vezes, muito esforçado. Quer conversar com a empresa não quer, porque ela não tem tempo. E ela contratou, está pagando, quem faz é você. O social media coloca um post no ar. O post foi, hoje de manhã. A empresa, ela não sabe o post que foi pro ar. E sem saber absolutamente nada do que está acontecendo, ela está depositando as esperanças dela que aquilo lá mude o negócio dela. Quando eu explico dessa forma, eu espero que as pessoas entendam como eu entendo uma completa insanidade. Não faz o mínimo sentido o que está acontecendo com a empresa contratando comunicação ali fora. Não faz o mínimo sentido. Então, por isso que eu digo que, quem sabe, eu tenha vindo, inclusive, para fazer elos entre esses 2 caras, porque eu não estou dizendo que não tenha que ter ajuda. O papo não é não peça ajuda. Não contrate gente. Mas é você entende que você, como negócio, independente se você é MEI, se você é comércio, se você é profissional liberal, se você é arquiteto, dentista, médico, se você é indústria. Não importa o que você é. A participação e a comunicação, ela é sua. Se a sua empresa vai mal, quem não dorme de noite é você, o social media dorme, a agência dorme. Então não faz nenhum sentido quem sente o positivo, o negativo, quem ri, quem chora. É a empresa. E na comunicação ela não conseguiu entender quão é importante que ela conecte com essa outra pessoa, que pode ser a pessoa que estruture, que formate, que traga uma técnica que ajude a potencializar. Agora, baseado em tudo isso, algumas empresas entenderam isso e estão entendendo. Poucas ainda, mas estão entendendo e também começaram a pensar, será que eu preciso desse cara de fora? Não necessariamente. Não precisa, para botar uma comunicação no ar, para fazer um post, ele não precisa de assinatura de alguém formado. Não é que nem entregar uma obra que eu preciso de assinatura de engenheiro arquiteto. Não precisa de assinatura. Aí vai dizer, pô, Marcos, mas aí tá depondo contra gente aqui, formado. Cara, eu sou formado em marketing. Ah, mas tá depondo contra a universidade. Sou professor da universidade. Eu não tô depondo contra nada, só tô falando o fato. Ele não precisa da assinatura daquela pessoa. Então, se ele quiser se capacitar, quiser capacitar dentro do seu negócio, seja uma pessoa, 2 ou 10, e produzir essa estrutura aqui, que ele consiga ter a inteligência e a aplicação dentro de casa, ele pode fazer. Então, ele precisa só o primeiro entendimento para depois ele começar a tomar as próprias decisões. Só que o que não está acontecendo, o que eu te disse, é o primeiro entendimento. E ele faz o quê? Terceiriza. Isso é um trabalho que, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai chegar a uma conclusão que as pessoas acreditam fielmente que elas não sabem fazer e que elas precisam entregar isso para alguém. Mas eu queria explicar para ela que algum dia ela também não soube cuidar do dinheiro, algum dia também ela não soube vender, algum dia ela também não soube entregar o que ela entrega e ela aprendeu. Né? Então ela precisa entrar no processo, de alguma forma. Pode fazer curso, pode ver vídeo, pode conversar com gente, pode fazer o que quiser, mas ela vai precisar entrar no processo. Exato. Cara, criar isso, essa célula de marketing dentro da empresa, pessoas pensando para o próprio negócio, né? Eu vejo que às vezes um grande problema de tu terceirizar isso é justamente tu jogar a responsa para quem não tem conhecimento nenhum do teu negócio. Tipo, não sabe nada de como terceirização de responsabilidade. Né? Terceirização de responsabilidade. Na questão da contratação da agência,
eu não seria tão grave assim de terceirização de responsabilidade. Eu acho que é que nem tu falou assim, é passar a responsa, não é terceirizar. Agora, sabe onde é que é terceirizar? É tu não fazer nada. Sim. E aí tu vai lá e contrata um influenciador. Cara, isso é terceirização de responsabilidade clara. Isso é vergonhoso. Porque assim, ele tirou a responsabilidade dele, colocou lá, se não vender, ele vai falar mal daquela pessoa, o influenciador vai falar mal da empresa, e tá todo mundo errado nesse processo. Porque se eu fosse influenciador de produto ou serviço, eu não sou influenciador do meu conteúdo. Mas se eu chancelasse produtos, primeiro eu queria saber como você trabalha o seu produto. Para que depois eu trabalhe isso com você. E a gente não vê isso, a gente só quer ver quanto vai pagar, quantos posts eu tenho que fazer, quantos stories eu faço para você e pronto. E aí eu tô vendo um mercado que está em conflito. Mas essa contratação desse influenciador, ela é terceirização de responsabilidade plena. Assim, 100%. 100%. 100%. Cara, eu acho que agora entra um ponto bem interessante, pegando um gancho disso que tu falou, que é o EGC, né? Eu vejo que tu fala muito nas palestras também, que entra nesse assunto, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, cara. De como isso pode ser estratégico e bom para a empresa, né? Acho que entra no que a gente estava falando agora, né? Cara, em vez de tu terceirizar isso por quem não conhece, cara, produz isso em casa, né? Faz isso. Quando a gente fala de EGC, eu gosto bastante de falar sobre isso, até porque como é uma nomenclatura e é uma sigla em inglês, aí a gente fica com essa síndrome que a gente tem aqui, meio de vira-lata. Mas nessa questão do marketing, eu acho que a gente nem tem que ter síndrome, porque na verdade eles nos ensinam, né? Tipo, a comunicação, a estrutura de marketing, ela vem como base sendo americana, e aqui a gente faz todas as nossas adaptações, que funcionam super bem, mas como ela vem de lá, eu acho que as pessoas estão começando agora a parar um pouquinho e dar um pouco mais de atenção. EGC significa Employee Generated Content, ou conteúdo gerado pelo funcionário. Então, é justamente a empresa entender o poder de comunicação que ela tem dentro. Quando tu citaste a questão de fazer uma célula, tem a questão do marketing e tal, sempre vai ter um responsável, e aí seja o teu social media contratado, a sua agência ou dentro da empresa. Sempre tem uma pessoa que ela é a responsável. Agora, se tem uma coisa que as empresas não se deram conta ainda, e aí as empresas se você for MEI, beleza, é só você ali, aí é um pouco mais difícil para a gente pensar nesse raciocínio. Agora, se você tem 2 pessoas, 5, 10, 20 ou 1000, é entender que marketing ele tem a técnica, a estrutura de comunicação digital tem a técnica, a publicidade tem a técnica. Mas o conteúdo, que foi onde a gente começou esse papo aqui, cara, conteúdo é de gente, conteúdo é de pessoa. Então, para você ter um conteúdo legal, poder colaborar com isso, você não precisa ser formado em nada. Você não precisa ter setor A ou setor B. Conteúdo é de gente. Então, se eu consigo, dentro da empresa, extrair conteúdo das pessoas, cara, aí eu chego no suprassumo da entrega. Não, mas eu sou do financeiro. Você não vem contar dinheiro para mim. Eu não vou, porque isso realmente é muito específico do financeiro. Mas eu precisaria do teu conteúdo para cá. Mas todo mundo ajuda o marketing não ajuda ninguém? É meio isso mesmo. Porque, na verdade, eu estou pensando na empresa. Eu não estou fazendo briga de setores aqui. E para o marketing isso não é fácil. Porque se ele baixar a cabeça e fizer tudo sozinho, é mais tranquilo. Só que ele nunca vai chegar num resultado melhor do que se eu tenho uma empresa pulsando e entregando conteúdo para mim. Porque o financeiro pode falar sobre estruturas de mercado, a produção pode falar com mais propriedade sobre o produto, o comercial pode falar mais sobre o cliente lá na ponta, e todo mundo entregando conteúdo. Então isso aí que é maravilhoso. Então o EGC olha muito para cá. Dentro do @marqueteiro_confesso no Instagram, eu tenho falado muito sobre isso, e tá muito legal porque tem tão pouca gente para eu não conseguir aqui citar outro, mas eu não posso dizer ninguém, né? Porque eu não consigo saber tudo o que está acontecendo na internet. Mas tem tão pouca gente falando sobre isso que toda semana eu estou fazendo uma linha de conteúdo de uma empresa grande no Brasil que tem trabalhado bem. E posso dizer uma coisa, cara, esse conteúdo tem chegado até as pessoas, cara. Inacreditável. Eu fiz um conteúdo da CIMED, chegou até a Carla. Cara, irmã do João Adib. Ela sócia aí, aparece todo dia na rede social, cara, me respondeu. O próprio @ da CIMED me respondeu. Eu fiz um conteúdo da Van, cara, Luciano Hang respondeu, as pessoas do marketing responderam. Eu fiz conteúdo da Farm, chegou até a Kátia Barros. Essa semana eu fiz conteúdo da Hope, chegou até a Sandra Chayo.
Então, os conteúdos mostrando como as empresas estão atuando nessa comunicação interna, eles são tão poucos acontecendo que, eu digo, a gente aqui, cara, nós aqui, os humanos pequenininhos, a gente está produzindo um conteúdo para falar sobre o que eles estão fazendo e o conteúdo está chegando lá de tão impactante que é e eles também se sentindo valorizados pelo que eles estão fazendo. Então, para mim, isso aqui é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais ali na frente. A gente não faz nenhum sentido não ver, sabe? As empresas produzirem. E aí alguém pode argumentar que até já existe. Aquela empresa que faz o vídeo, que um dia gravou. Beleza. Esse é o começo. Esse seria o teu primeiro vídeo. Mas a questão é eu ter isso em estrutura. Eu ter isso organizado, em sequência. E entendendo que quanto mais eu utilizo as minhas pessoas, mais verdade eu transmito, mais conexão eu gero com a audiência lá fora. Mas tu desenvolve as pessoas também, né? Cara, mais eu desenvolvo, até por habilidade de comunicação, por conhecimento da própria empresa, por senso de pertencimento, por valorização de ela ver que a mensagem dela foi transmitida por aquele canal. E aí a objeção que eu sempre recebo em todos os posts que eu faço sobre isso é a pessoa ganha mais por causa disso. Eu recebo essa objeção sempre, entendeu? Ela ganha mais. Cara, é uma objeção que não me cabe a responder todos, a não ser quando uma coisa é um pouco agressiva demais. Como outro dia um rapaz falou assim, além de levar chicotada, agora eu tenho que fazer dancinha de TikTok. Aí eu respondi pra ele, falei, olha, eu acho que você tem que procurar um advogado e os seus direitos, porque realmente eu não conheço mais empresas no Brasil que dão chicotada nas pessoas, né? Então, tipo, a não ser zoar o cara ali num post desse, outros eu tento já, esses não cabem muita resposta, porque são pessoas que não estão vendo uma coisa muito simples, tá? A gente estava conversando aqui sobre, inclusive, o espaço de vocês, né? Que meu irmão usa aqui para gravar o podcast dele lá, o Tcast. Ele é advogado e olha só que legal, né? Tipo, advogados totalmente diferente, usando, né, a estrutura do podcast. Cara, e um segmento muito restrito, né? Que até há muito tempo foi muito restrito, né? Tipo de Mas ainda é, tá? Muita gente fala comigo e diz, só advogado, não posso falar nada. Beleza, é que não entendeu que não é o que tu vende, né? É o jogo da atenção. Então eu tava falando sobre o Alexandre, porque eu me baseio com ele também sobre o que pode e o que não pode. Ele falou assim, cara, existem pequenas regras simples com o seu colaborador. Faça um contrato simples sobre direito de imagem de uso restrito. Por exemplo, vamos usar para fazer os vídeos do Instagram. Eu não vou colocar na TV, eu não vou mandar... É ali, beleza. Ali, aquela tá? plataforma. Então faz essas coisinhas que são simples, que não custam nada. E a outra questão é, ele tem o direito de recusa sem sofrer retaliações. Tá tudo bem, eu entendo isso. Não quer fazer? Tá tudo bem. Certo. A questão é daqui para frente, tá? Vamos lá. E a nova contratação da empresa? Será que um pré-requisito que a gente vai elencar, será que não vai ser... Olha, se tiver que fazer um stories aqui na loja, mostrar os produtos, tá tudo bem pra você? Ah, não me sinto muito bem, não tá tudo bem, não é legal, não gosto de fazer vídeo. Tudo bem. Tá tudo certo, a gente vai continuar as entrevistas e eu volto a te ligar. Não é uma retaliação. Eu estou entrevistando. Exato. Eu posso escolher quem eu quero nessa hora. Então a pergunta que fica aqui não é para você que está dentro da empresa agora que não vai sofrer retaliações. É porque vai acontecer com você ali na frente. E eu estou falando isso porque, na minha visão, a gente está falando sobre um movimento que era igual às pessoas que digitavam numa máquina de escrever, que faziam um curso e tinham uma profissão chamada datilógrafos. Que essa profissão não existe mais, porque hoje digitar é uma habilidade. E é o que eu vejo sobre comunicar. Tu vai ter a pessoa que ela estrutura, sempre terá esse cérebro aqui. Agora, participar da comunicação, se envolver, eu só consigo ver isso como uma habilidade ali na frente. Eu não consigo ver isso que seja ainda um contexto restrito para determinadas profissões. Então, a pessoa ela vai precisar entender isso. A questão de... A pergunta de eu ganho mais fazer isso, para mim, ela é muito insuficiente para que eu perca tempo respondendo isso para ela. Não. E, cara, muito boa a tua abordagem. Eu acho que é bem isso, cara. Se comunicar há muito tempo não é... Cara, é uma habilidade. Assim como, cara, tu falar mais de uma língua, por exemplo, é uma habilidade que tu tem que desenvolver. Pode te abrir muitas outras portas depois. Né? O inglês, pode te abrir muitas portas que talvez tu não tenha se tu não souber. E comunicação também, que a gente falou, numa entrevista daqui a pouco vai ser o grande diferencial tu se comunicar ou não, né? Aliás, nas entrevistas, quantas hoje já não falo? Envia o vídeo antes.
Uhum. Muitas já são, envia o vídeo. Uhum. E aí eu não tenho certeza se ela é melhor ou pior na execução do trabalho. Mas na apresentação eu já fiz uma triagem. Uhum. E, Exato. e é o mundo, a gente está vivendo esse mundo. E eu não tenho críticas ou elogios para isso, mas é assim. Então, ó, me manda vídeos. Então a gente já recebe os vídeos, já fiz uma triagem. Quem sabe aquela pessoa que eu tirei, ela seria incrivelmente melhor na execução propriamente dita. Mas não tem o que fazer. A gente precisa fazer seleções, precisa fazer me parece ou não parece. Então, Priorizações, né? então a questão é, e quem sabe esse seja um papo meio delicado de a gente falar. A questão é, não basta ser, vai ter que parecer ser também. Uhum. Aí vai dizer, mas a internet tá cheia de gente que parece ser. Bom, aí é outro problema, não é o nosso papo aqui. Uhum. Eu não falo, não ajudo ninguém, eu não trabalho, não levo nenhuma mensagem que é pareça ser e não seja. A mensagem é seja, mas pareça ser também. Uhum. Senão tu não vai se ajudar. Exato. E, cara, eu acho que isso entra num outro contexto de... A gente vê hoje que muitos CEOs de grandes empresas estão na frente da produção do conteúdo, né? Estão entrando nesse universo também porque entenderam O jogo da o atenção. jogo da atenção, né? Então, pô, quem não quer conhecer o CEO da Microsoft, da Apple, sabe? As pessoas querem ver o bastidor por trás daquele cara. Meta, Mark Zuckerberg. Até 2 anos atrás, cara, o porte dele, a visão dele era um jovem nerd. Uhum. Cara, hoje ele é um lutador de jiu-jitsu, cara. Ele é um atleta. Ele mudou completamente o posicionamento dele ali. Aí eu vou dizer, mas, pô, mudar posicionamento, as pessoas entendem isso às vezes como fake. Cara, eu não convivo com ele. Uhum. Mas o que eu vejo, não é isso. É mudança de hábito, de costume, da vida. E isso vai mostrando para as pessoas. Mas olha, pega uma foto dele de 2, 3 anos atrás, pega uma foto dele agora, é uma outra pessoa, um outro posicionamento. Porque na visão dele entendeu que isso ia ser melhor. Só que, claro que quando a gente muda posicionamento, a gente começa a fazer coisas diferentes, eu começo a fazer um esporte, eu quero mostrar... Eu tenho que gostar daquilo. Uhum. A gente não vai conseguir fazer uma coisa todos os dias que machuca o tempo todo. Então, beleza, né? Tem umas que eu, de repente, não adoro. Mas tu que entende que é importante que fazer. é importante porque eu vou fazer. Tem uma coisa, por exemplo, que eu vou falar aqui. Cara, é que eu gosto, mas tem um conflito sobre isso, tá? E aonde a gente mora, quem sabe seja... Isso é um recado que a gente pode marcar o Joel J. Vou marcar o Joel J nesse corte aqui. Porque assim, a gente mora na Serra. Hoje de manhã, a gente tá numa semana muito fria. Hoje já estava um pouquinho mais quente, então a gente está falando sobre uns 5 graus às 7 da manhã. 6. Essa semana a gente teve 2 graus. 3, Então eu vou para academia de manhã cedo, das 7 às 8, 15 para 7, 15 para as 8 ali. Eu volto para casa, eu tomo banho gelado. Na Serra. Uhum. Cara, se eu te dissesse assim, puxa, é muito melhor tomar quentinho gelado, eu acho que poderia ser quentinho melhor. Mas é um negócio que eu já faço isso há 3 anos e que começou a criar uma estrutura de hábito ali entre o exercício, o banho e a predisposição, que mesmo quando eu volto da academia pensando, hoje é dia de tomar ele quente. Quando eu chego em casa eu não consigo. Aí eu faço ele daquele jeito. Então tem algumas coisas que não são o amor pleno pela execução daquele ponto, mas é o amor pleno do resultado. Uhum. Eu não gosto de tudo que eu faço durante o dia, cara. Mas eu gosto do resultado que isso causa. Uhum. Cara, a academia é um exemplo disso, né? Às vezes tu não precisa amar fazer aquilo. Mas o resultado que aquilo te dá, a série de benefícios que aquilo te traz, eu acho que é ali que tá né? Eu treino há 17 anos. E já gostei muito mais do que gosto hoje, sabe? Mas eu entendo a importância que é e eu gosto de ir, sabe? Gosto de fazer, gosto de estar lá. Mas o benefício que me traz é muito maior. Eu olho sempre esse lado, cara... Quando eu não vou, eu me sinto culpado, sabe? Porque eu sei o prejuízo que me traz se eu não ir. E eu quero que as pessoas pensem isso no seu post. Quando elas não fizerem, elas não podem pensar, faço amanhã, tá tudo bem. Eu quero que ela se sinta culpada. Uhum. Ela tem que entrar com esse sentimento, cara. Porque dizer, meu Deus, cara, tem uma relação, outra coisa que é insano, né? Eu pergunto nas palestras, quem aqui hoje, como pessoa, não como negócio, quem aqui hoje acessou uma rede social? E aí, salvo um ET na palestra, né? Brincadeira. Mas salvo alguém muito aleatório,
todo mundo levanta a mão, ou alguém que está envergonhado de levantar a mão. Mas enfim, 98% levanta a mão que acessaram, viram algo, tá? Sofreram impactos, sofreram risco de comprar algo. Ah, Marcos, mas eu nem lembro o que eu vi. Tá tudo bem, a comunicação ela nem é tão clara quanto você gostaria que fosse, mas houve sinapses acontecendo aqui sobre o que você viu e o seu cérebro processou informações. Muito bem, você correu o risco de gastar dinheiro se é que você não comprou algo hoje, né? Porque hoje Aí tem em a dia... questão da dissociação, né? Que tu ouviu, mas depois tu não lembra, mas, cara, tu processou aquilo. Tá ali dentro. E se isso aparece de novo e de novo, vai formando uma imagem cada vez mais forte pra gente. Mas enfim... Famoso remarketing, né? Isso se você não comprou, né? Porque hoje em dia é quase impossível passar um dia sem comprar alguma coisinha. E aí, do outro lado, eu não quero que as pessoas levantem a mão. Mas a minha pergunta é... Quem aqui hoje postou algo? Eu não quero que elas levantem. Eu não quero causar nenhum constrangimento. Mas eu tenho certeza que em muitas vezes que eu pergunto isso, a maioria das empresas está lá, não postou nada. Resumo do que eu estou falando. Ela sofreu o risco de comprar, mas ela não sofreu o risco de vender. Ela tem mais chance de tirar dinheiro desse bolso do que colocar dinheiro nesse bolso. Ela sofreu impactos, ela não impactou ninguém. Faz sentido isso? Não faz sentido, cara. Por isso que eu digo, é porque não faz sentido. Me explica uma coisa que faz mais sentido que isso. Aí diz assim, mas é que daí a gente até faz, mas a gente não faz muito para não parecer chato. Eu falei, como assim? Que se fizer muito, ficar chato. Eu falei, da onde que isso tirou isso? Não, porque alguém falou, porque fulano e tal. É que teu post aparece pra todo mundo a todo momento, né? Não, mas como assim? Como assim? Daí, se quiser quebrar toda a conversa, a pessoa vem dizer, porque a internet mudou tudo. Eu falei, não, vamos continuar falando sobre isso. Cara, a internet não mudou a essência da comunicação. A comunicação antes de ter internet, vamos pegar na minha época de TV, tá? De TV aberta. Peguei a época de TV aberta. Na minha época de TV aberta, tinha um comercial que ele passava muitas vezes. E ele era exatamente o mesmo comercial. A gente evoluiu até hoje na época da internet, a gente tem um comercial na TV ainda, ele passa muitas vezes. Eu assisto muito tênis, campeonato de tênis, e os comerciais compram o campeonato. O comercial é sempre o mesmo. Cara, tem muito intervalo no tênis. E fica ouvindo aquilo lá o tempo todo, sempre a mesma marca. Se o problema fosse repetição, eu acho que a Coca-Cola já não teria sentado e dito o seguinte, vamos diminuir um pouco nossos comerciais aqui, porque está sendo chato, as pessoas estão comprando menos. Cara, não existe essa lógica que o pequeno negócio criou, que se ele postar mais que 3 vezes ele vai ser chato. Chato não é a presença dele, chato é o que ele está fazendo. O conteúdo pode ser ruim, mas a presença nunca vai ser ruim, porque comunicação é presença e volume. Então isso não mudou. Só que mudou na nossa cabeça. Aí sabe o que ele cria? Argumentação para não fazer, né? Cara, de argumentação para não fazer, eu posso escrever um livro, né? Que eu vou ter bastante coisa para falar. Que massa. Cara, acho que que a gente falou ali dos grandes CEOs estarem à frente dos conteúdos, né, cara? Eu queria que tu desse um conselho, cara, para quem é CEO de uma empresa ou é dono de uma empresa, não precisa ser um CEO de uma empresa, um dono do seu próprio negócio. E não entrou ainda pro digital. Que quer entrar, porque a gente vê que tá acontecendo essa movimentação ainda de muitos cabeças da empresa estarem à frente do conteúdo. Qual o conteúdo, o conselho que tu dá para essas pessoas que querem entrar nesse... Cara, eu preciso. Eu vejo que a empresa precisa que eu apareça, mas eu não queria aparecer. Mas eu quero aparecer, quero botar a cara ali. Qual que é o conselho que tu dá para essas pessoas? Tem dois caminhos aqui. O primeiro, quando tu começaste a falar sobre falar com alguém que não entrou. Ela tá lá alienada. Então, eu daria parabéns, primeiro para ela, porque deve estar colhendo resultados incríveis, né? Então, não precisa desse estresse aqui que a gente está implementando aqui nos negócios. Tá tudo bem com você, parabéns pelos seus resultados e continue onde você está, né? Se você não viu que está acontecendo um mundo dentro da comunicação digital, é porque você deve estar com resultados incríveis e muito satisfeito. Entendendo que isso deve ser a exceção da exceção, né? Para todo o resto que diz assim, poxa, cara, eu acho que tá na hora, preciso fazer, preciso melhorar, é realmente vocês baixarem a cabeça e começarem a pensar isso como trabalho, como parte importante do trabalho. Porque se a gente fizer só quando dá, só nas horas vagas, eu costumo dizer, se você faz isso aqui nas horas vagas, tem o resultado de horas vagas. Se você trata isso dessa forma, é o resultado que você tem.
Se eu trato isso como um trabalho, eu tenho muito mais chance de começar a receber resultados de trabalho. O que é resultado de horas vagas de trabalho? Eu nem sei relacionado ao seu negócio o que é um, o que é outro, mas eu entendo que uma coisa chama trabalho, outra coisa chama quando sobra tempo. Né? Então, só o peso dessas duas estruturas, eu já imagino qual que possa me ajudar mais quando eu pensar dessa forma. Então, a primeira coisa é isso. Ontem eu estava dando uma aula e a menina chegou e falou, a primeira aula que eu vi sua dentro da plataforma foi uma aula que se chama Estar Presente. Eu começo por esse caminho, para a questão de entender da sua presença, o quanto isso é importante, o quanto isso é fundamental. E dizer para você que a gente está falando sobre uma possibilidade de venda. É prêmio, é resultado. O jogo é da atenção, mas é a possibilidade da sua empresa vender mais. Porque ela precisa ser lembrada. E as pessoas lembram porque elas estão o tempo inteiro olhando para cá. Eu poderia trazer vários dados relacionados a isso, mas um que eu mostro muito na palestra é um dado que mostra que a gente olha mais de 200 vezes por dia para a tela do celular. Aí tá todo mundo olhando para a tela do celular, tá todo mundo vendo coisa, só não tá vendo a sua empresa, porque você não tá lá. Então, corra o risco de vender. Corra o risco de gerar uma lembrança, de criar um impacto positivo, de entregar uma informação importante, de gerar um conhecimento novo, de fazer aquela pessoa rir de alguma forma, se for o entretenimento um dos seus pilares de estrutura de conteúdo, mas corra o risco, porque fora daí não há risco nenhum. O famoso quem não é visto não é lembrado, né? Exato. Cara, básico, tem padrão, tanto né? ditado antigo que funciona tão bem na comunicação digital que é absurdo, mas esse aí é clássico, né? Cara, para nós fechar, acho que estamos caminhando aí pro encerramento. Qual o conselho que tu daria para as empresas, cara, que enxergam o marketing como um custo? Cara, é sinônimos, assim, marketing, custo. Qual o conselho que tu daria para essas empresas para enxergar o marketing de outra forma, cara? Tipo, como um investimento ou como algo positivo, não algo negativo, né? Que eu acho que é um dos fatores que a gente tem bastante na nossa região, né? Enxergar isso como um custo, né? Inclusive, aquilo que a gente falou antes, né? Se ele enxerga como custo, qualquer declínio que a empresa, qualquer sofrimento que ela tenha, qualquer coisa que aconteça, qualquer pequena crise, o primeiro corte é a comunicação. Deveria ser o último, né? É que assim, se a gente usar o termo comunicação, aí a gente tem outra insanidade, né? Porque ele cortou parar de se comunicar, né? Eu não consigo... Óbvio que, como eu vivo tudo isso, eu entro dentro de um contexto de um entendimento grande sobre isso. Então, eu não consigo entender como que a pessoa ela não enxergue isso, ou ela corte isso, porque esse é o propulsor. E outra, tem uma coisa que pega ainda mais, que não são os mesmos custos que a gente falava no passado. Porque a gente falava sobre uma mídia de rádio, jornal, TV, outdoor, que é muito cara. Sim, TV era absurdo, né? Ainda é. Ainda é, né? Eu não tenho condições de ir pra TV 3 vezes por dia. 3 comerciais por dia. Eu não tenho condições. Mas eu tenho condições de ter os meus canais para fazer isso. Então, além de tudo, ele é beneficiado por um custo muito menor. E se ele ainda não conseguiu ter essa compreensão, cara... Tem muito mais visualização, né, cara? Porque, cara, se tu só entrar no Instagram e no YouTube... E se a gente entrar em tráfego pago? E eu disser que além da visualização, ele pode ter a visualização certa. Se ele pode ser muito mais certeiro na entrega da mensagem. E ter muito mais do que a gente chama no universo do lead, mas é esse potencial cliente qualificado que tem interesse naquele tipo de produto e serviço, mas ainda não conhecia aquela empresa que entregava. Cara, a gente pode entrar e mesmo com tráfego... mas viu? Ele falou, tem que pagar. Mas mesmo em tráfego pago, a gente está falando sobre menor investimento do que a gente tinha antes, com muitas possibilidades para todos os negócios. Então, o conselho é a gente conversar mais sobre isso. Isso é um conselho que eu dou muitas vezes para as pessoas que trabalham nas empresas, que vão nas minhas palestras, vão nos meus treinamentos e dizem o seguinte, quem devia ter vindo aqui era o meu chefe. Então, é a gente conversar mais sobre isso dentro das empresas, levar mais informações, leva os dados. Educar, né? Educar. Cara, acho que a gente falou sobre isso, né? No final da palestra. Cara, a gente vai ter que educar. Então, quem está na frente e gera um impacto maior, seja pelo podcast, seja pela palestra, pelo conteúdo que está sendo na rede social, assume essa responsabilidade, né? Mas dentro da empresa mesmo. Pequenas pessoas que estão ali vendo algo, participaram de um evento, viram uma matéria, troca essa ideia, conversem dentro do negócio, porque eu não vejo uma outra forma, né? Claro que tem outras formas que são externas, que não me agradam muito, mas
tu viu o teu concorrente fazer. É. Essa dói pra caramba, entendeu? Aí a gente movimenta rápido, só que esse tipo de movimento a gente gera tropeços, né? Porque a gente faz meio de qualquer jeito e aí faz Aí tu uma faz sem estratégia. Isso, faz uma loucura. É. Mas tem algumas coisas externas, né? Viu o concorrente ver, tal, essas coisas aí pegam um pouco. Mas eu acho que é a conversa interna, assim, é educar as pessoas que têm um pouco mais de percepção disso, elevem essa possibilidade, mostrem que os custos não são tão altos, mostrem que dá para a gente fazer isso dentro de casa, que não necessariamente é uma contratação, porque é muito difícil uma empresa já não ter contratado em algum momento da sua vida uma agência e não ter tido problemas com isso. É muito difícil. É comum. E aí eu vou dizer o seguinte, eu já fui agência. Esse contratante, ele tá errado de achar que tudo isso é problema, mas a gente também se comportou mal por não ter alinhado melhor a expectativa. Por também muitas agências falarem, ou freelancer dizer o seguinte, não te preocupa, você me contratou, agora deixa que eu resolvo. E assumir uma responsabilidade que não cabe a ele, que é resolver o problema da comunicação daquela pessoa que sente, né? Então tem problema dos dois lados, mas eu acho que é mais aqui a gente buscar mais conhecimento, participar dos eventos que estão disponíveis para a gente, trocar mais ideia dentro dos negócios e principalmente conseguir que essa ideia chegue aqui ao nosso líder, né, nosso gestor aqui, para que ali a gente consiga criar mudança. E como eu disse, eu estou mostrando toda semana ali, fora em pequenos exemplos, mas só dos grandes, toda semana a gente cria um conteúdo muito forte lá, sobre eles aparece, a empresa cresce, mostrando os movimentos das grandes empresas, e a gente sabe que sempre vem do grande para o menor. Então, se esse movimento está acontecendo lá, é porque ele vai descarregar aqui, e quanto antes eu movimentar, melhor. Antes eu colho o resultado, saio na frente, e daqui a pouco vejo os concorrentes tendo que se virar e fazer as coisas sem estratégia para tentar me pegar, e aí a gente sabe que é bem mais difícil. Cara, ótimo. Acho que conseguiu concluir com maestria aí o propósito da nossa conversa, né, cara? E eu acho que, cara, a gente tem muito trabalho ainda pela frente, né? Temos assim como a gente tem um grande desafio na nossa região de educar as empresas, a gente tem muita oportunidade também, né? De desenvolver muitos trabalhos, de conseguir mostrar esses resultados e trazer grandes cases, trazer grandes evoluções de empresas que talvez não enxergavam isso e passam a enxergar e melhoram os resultados, né? E até olhando para o nosso próprio negócio, né? A gente vê a evolução dentro do nosso próprio negócio, das ações que a gente está desenvolvendo, né? Esse é um papo legal que eu falo muito com os jovens sobre a oportunidade. Eu também vejo isso. Eu vejo que no meio desse caos que a gente instalou aqui, sabendo que essa empresa não tem para onde fugir ali na frente, a gente está vendo muita oportunidade. Só que eu não gostaria que essa oportunidade fosse só a oportunidade do que está acontecendo hoje, que é o social media que faz 3 posts por semana. Eu queria enxergar mais pessoas se qualificando para entregar o que a empresa realmente precisa, que é entender isso. Não só aquela pessoa que fala, faço 3 posts, eu me viro, eu faço lá, ponho para ti, faço a legenda e você não precisa se preocupar com isso. Não é essa oportunidade que eu quero. O que eu quero que se potencialize. Mas, num geral, eu vejo oportunidade. Porque essas empresas não têm para onde sair, a gente vai precisar que elas evoluam, se capacitem, entendam melhor o nosso universo de comunicação digital. Então, para todo mundo que está aí passando um pouco de dificuldade, sustentem mais um pouquinho, porque acho que a coisa muda aí na frente. É verdade. Cara, vou pedir para te deixar os teus contatos, para quando o pessoal quiser te achar, te encontrar, como que te encontra. Cara, vamos me encontrar sempre ali por Marqueteiro Confesso. Marqueteiro é com K, não é QU, não é erro de português, é uma estrutura de marca, né? Inclusive registrada, né? NPI, tudo certo. Pode me encontrar no Instagram, @Marqueteiro Confesso, no LinkedIn, a gente tem site, tem o blog lá, tem o canal de YouTube, tem TikTok. Então, eu quase que deixo as pessoas escolherem onde elas se sintam mais confortáveis para consumir o conteúdo. Claro que o Instagram é onde há um potencial maior de entrega ali hoje pra gente, mas está muito legal o nosso LinkedIn também, é uma estrutura que eu tenho gostado muito, tem muita coisa acontecido por ele também, mas me encontram ali pelo Marqueteiro Confesso. Legal. Cara, mais uma vez, obrigado por tu ter disponibilizado teu tempo de estar aqui, participando com nós, né? Bem importante isso, e a gente fica bem feliz que tu tenha conseguido encaixar aí que nas agendas, troca aqui, troca ali. Mas, cara, foi um papo bem massa. E obrigado mais uma vez e espero que a gente possa estar mais em outras oportunidades aí conversando de novo. Obrigado, galera. Contem comigo. Foi um prazer estar tendo esse papo aí, Duda. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Gente, ficamos por aqui então. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui.
Claro, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @BalsaProdutora, @Marqueteiro Confesso, e Instagram, LinkedIn, YouTube, todos esses canais aí, estamos presentes em todos eles também. Não deixem de seguir a gente, de compartilhar as experiências de vocês, deixem comentários, interajam, tragam sugestões de pauta que sempre serão bem-vindas. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez.